Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online. Hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023, dia de jogo do Bugrão, hein? Bugre Online pré-jogo pra gente falar desse Guarani Mirassol e Guarani, partida, claro, que você acompanha ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani, em todas as suas emoções. A gente abre os microfones por volta das 19 horas e 20 minutos, tá? Para transmissão da partida. Hoje, equipe diferente, né? Fazendo o jogo na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos estar todos aqui presencialmente. O Fábio Almeida, que já integrou a nossa equipe, volta hoje, né? Para a equipe, vem fazer o jogo conosco. E o convidado especial de hoje, que é o Adriano Francino, o Adriano lá da Rádio Educador. E, aliás, tem um presente do Adriano pra gente já, hein? Já a gente vai divulgar aqui um presentinho que o Adriano fez pra gente aí, a pedidos, né, do Planeta Guarani. Acho que todo mundo vai curtir aí o material, tá? Acho que todo mundo vai curtir. A gente recebeu o desafio aqui de ajudar o sócio campeão do Guarani a aumentar os seus números e tal, e estamos trabalhando para isso, Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar desse Guarani aí no dia do jogo, né? É hoje, o jogo é hoje, o jogo é à noite, não tem para onde correr e nem para que correr, né? Vamos para cima, vamos encarar o Mirassol, vamos ganhar do Mirassol, que vai ser mais legal ainda, e depois partir para a final, se Deus quiser. Na final, Guarani São Bernardo, hein? É, rapaz, Guarani São Bernardo, é o mesmo São Bernardo lá que veio aqui no Brinco, fez aquilo com a gente, né? Chegou a hora de encarar esse São Bernardo aí, né? Perdeu o medo de vez, encarar esse time do São Bernardo, do Roberto Graziano. Mas antes temos que passar pelo Mirassol, né? Não é fácil não vai ser fácil passar pelo Mirassol, que tem um time bem arrumadinho lá, viu? E a gente vai discutir tudo isso hoje aqui, né? O Guarani provavelmente cheio de desfalques, né? O Guarani com desfalques aí de última hora. Os motivos nós saberemos apenas instantes antes do início da partida, né? Giovanni Augusto parece que não viajou, Richard Rios também, Bruno José já estava fora, o Luciano Castan já estava fora do jogo por suspensão, agora chega a notícia da transferência dele pro Cruzeiro, né? Vai ser atleta do Cruzeiro na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Luciano Castan. É um time diferente, o time do Guarani, né? Vamos discutir essa provável escalação do Guarani aí, vamos ver o que o Moisés Moura pode trazer pra gente nesse jogo, né? Vamos bater um papo sobre isso, né? Vamos bater um papo sobre tudo isso. E lógico, você já sabe, né? O Bugre Online agora é solo com o Ortiz, então nós precisamos de todos vocês e suas mensagens no nosso WhatsApp. Vem pro WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, meu amigo. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, em oferecimento dos nossos patrocinadores.
Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 19995374992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Um grande abraço ao pessoal da Clínica Soul, da Peixoto Multimarcas e da Rose Pisos, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Sempre um prazer enorme contar com o apoio dessas empresas que associaram suas marcas à Rádio Web Planeta Guarani e só por isso já nos enchem de orgulho. Trazem aqui o nosso eterno agradecimento, viu? Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês podem ter certeza que essa rádio não estaria no ar, né? Não estaria cumprindo o seu papel aqui de falar do Guarani para você. Uma horinha falando do Bugre, hein? A gente vai até mais ou menos umas 13h05, 13h06 aí falando do Guarani para pagar o atrasozinho no começo do programa, né? E como sempre temos aqui também os nossos amigos comentaristas. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o comentário. O Edinho tá econômico hoje, viu? O Edinho hoje poupou demais no seu comentário, mas nem por isso menos polêmico, né? Porque ele chega arregaçando aí a boca do balão no seu comentário de hoje e foi embora, né? Falou pouquinho, soltou a bomba e foi embora, né, Edinho? Que beleza, hein? Que presentão que você me deixou aqui pro nosso Bugre Online dessa tarde. Mas vamos embora, nem por isso a gente vai deixar de soltar aqui o comentário do Edinho, né? Tem o Fernandão, que já fala de jogo, fala de time provável, fala de formação do Guarani. O Cleitão também vem na expectativa do jogo aí, então vamos ter de tudo aqui hoje nos comentários da Rádio Web Planeta Guarani, hein? Se prepare. Vamos começar com o primeiro deles, então. O primeiro comentário que está chegando para a gente hoje é o do Edinho. Vamos ouvir o que ele traz para a nossa resenha diária. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do Planeta. Sexta-feira, 17 de março. E o Guarani em campo hoje, né, Ortiz? É um jogo que talvez não valha muito para o Guarani, mas que vale muito para o Moisés Moura, né? Um jogo que pode fazer com que ele fique no Guarani para o Campeonato Brasileiro ou que ele saia, né? Dependendo do resultado. Um time muito desfalcado, sem os 3 principais jogadores, né? Bruno José, Richard Rios e Giovanni Augusto, mas com a opção de a gente testar o Isaac como meia, testar o Neilton na esquerda, o Bruninho na direita, a possibilidade do Alvarinho, com a saída do Castan, agora jogar de zagueiro, ou jogar de primeiro volante, ou na própria lateral direita. Então é o Guarani fazendo experiências aí, para ver o que pode servir ou não para o Campeonato Brasileiro da Série B. Dia difícil, né, Ortiz? Muita notícia, muita fake news, né? Aparentemente, a imprensa de Campinas quer fazer onda com relação ao Guarani, né? Com os jogadores do Guarani, enquanto o outro time da cidade tem muitos problemas. Tem transfer ban, tem mais 2 chegando, tem 2 meses de salário atrasado, tem seus principais jogadores contundidos, né? Não indo a campo, ou por atraso de salário de 2 meses, ou porque realmente estão machucados. Né? Mas a imprensa de Campinas prefere ficar fazendo onda com os jogadores do Guarani que tem contrato, né? E com os que não tem contrato também, né? Parece que é coisa plantada para desviar o foco, né, da decisão da segunda divisão do outro time da cidade. É lamentável, né, Ortiz? É lamentável que as pessoas continuem caindo nessas armadilhas de algumas pessoas mal intencionadas da imprensa de Campinas. Ô, meu amigo, grande abraço e que o Guarani faça um grande jogo hoje. O microfone, Ortiz, porra. Vocês ouviram aí, né? Ele tá polêmico, curtinho, né? Curtinho e polêmico o Edinho hoje, né? Bom, sobre o jogo, Edinho, eu acho que o Guarani tem uma grande oportunidade de experiências. Principalmente pelos desfalques aí, né? Ainda não confirmados, mas vamos botar como certos já os desfalques que nós teremos na partida, né? Acho que por linhas tortas, por caminhos tortuosos, o Guarani ganhou uma oportunidade de observação, né? Pode observar Neilton em mais do que uma posição,
Pode ter ali a volta do Matheus Barbosa, né, que não voltou a jogar depois da sua saída do time. Tem outros jogadores, o Bruninho pode novamente aparecer ali jogando pelo lado direito. O Bruno Mendes, eu espero que seja escalado entre os titulares para que a gente já possa dar ritmo de jogo ao Bruno Mendes. Tem a questão da lateral direita, a gente não sabe se joga o Diogo Matheus ou se joga o Ivan Alvarinho. Até falei no programa de ontem à noite, né, que na minha cabeça, depois de saber, né, da não presença do Richard Rios e do Guarani estar podendo jogar aí com o Matheus Barbosa e o Enderson no meio campo, pode ser que surja aí a possibilidade de o Ivan Alvarinho começar na lateral direita, até para aumentar o poder de marcação da equipe, né? O Matheus Barbosa não é um grande marcador, né? Para mim ele é segundo volante, mas o Guarani tem em dizer que ele é primeiro volante, né? Sobre o jogo é isso, e o Mirassol vem muito a cavaleira para essa partida, porque o Mirassol não faz um jogo já há 2 semanas, né? A última partida do Mirassol foi exatamente o jogo da última rodada, onde ele salvou a Portuguesa do rebaixamento, perdendo para a Portuguesa, né? Lá em Mirassol. Então já mostra pra gente também que é um time que não é imbatível, né? Vamos saber qual é a pilha, né, que o comandante do Mirassol, o Catalá, conseguiu colocar no seu time para disputar a Taça Independência. Uma coisa é disputar Campeonato Paulista, outra coisa é disputar a Taça Independência. Você mesmo aí nas nossas conversas no grupo interno tem dito que está desmotivado com isso, porque é um torneio que não vale nada e tal, e coisa e tal. Eu acho que independente de valer ou não, tem a camisa do Guarani em campo, né? Isso por si só já tem que nos motivar a fazermos o melhor na transmissão do jogo e trazermos o torcedor do Guarani para essa resenha legal, essa resenha bacana do jogo em si, né? Sobre a imprensa, cara, eu não posso caracterizar como fake news, né? O que eu posso dizer é que é uma onda de especulação muito grande. E abrindo o leque, né, acompanhando mais amplamente ainda o trabalho da imprensa, nós estamos vivendo um período de ataques constantes. Nós estamos tendo ataque à formação da recuperação judicial do Guarani. Eu estava acompanhando um programa agora onde o cara está dizendo aí, o Guarani que não abre o olho, que tem a gente competente. Eu acho que o Guarani contou com uma grande assessoria, né, para entrar com o seu processo de recuperação judicial. O Guarani sabe quais os riscos que ele está correndo com esse processo de recuperação judicial, né? Nós temos agora que aguardar que essas pessoas saibam aquilo que fizeram e onde estão pisando. O Guarani confia cegamente que esse é o caminho para a recuperação do clube. Então vamos ter que confiar, né? Agora, especulação sobre jogadores, eu não vou voltar ao tema de ontem, porque, sincero e honestamente, eu odiei o nosso Boa Noite Bugrão de ontem, um programa que foge completamente aqui ao conceito da Rádio Planeta Guarani. A gente falou de tudo, menos do Guarani, né, no programa de ontem. Não é essa a nossa proposta, não é esse o nosso projeto. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nós temos gente que está querendo... como é que eu posso dizer, hein? Tá querendo aparecer mais do que o ator principal, né? O ator principal tem que ser o Guarani. Em qualquer cobertura de noticiário que se faça, o ator principal tem que ser o Guarani, né? Não a pessoa que está falando do Guarani. Tá, gente? Então, abram muito o olho com isso. É muito preocupante isso. É preocupante que gente de dentro do Guarani esteja passando possivelmente informações para essa pessoa. Abre o leque para a gente pensar um monte de coisa. Tem um monte de coisa aí que pode estar acontecendo e que são extremamente perigosas para o Guarani. Acho que o único prejudicado com isso tudo é o próprio Guarani, viu, Edinho? Primeiro por estar vendo seu nome exposto dessa forma, né? O que fizeram ontem foi transformar o Guarani num picadeiro para uso pessoal, para uso individual, né? Para crescimento de ego ali. Eu sou absolutamente contrário a isso, viu? Qual é o objetivo? É mascarar a campanha da piruada. Cara, não sei. Eu não sei qual é o objetivo. Eu sei o produto pronto, né? Eu posso falar do produto pronto, né? E o produto pronto ficou muito feio, viu, Edinho? Ficou realmente muito feio mesmo. Nós tivemos uma declaração do presidente a uma emissora falando da situação do Richard Rios. E o presidente falou claramente que o atleta vai permanecer no Guarani. Falou, né? Se vai permanecer ou não, não sei. Mas o presidente declarou à emissora claramente que o atleta vai permanecer, que tanto ele quanto o empresário aceitaram a proposta de permanência no Guarani.
E logo em seguida veio uma nota dizendo exatamente o contrário disso, depois uma nota dizendo, mas a outra nota ficou lá, né? Muito cuidado, gente. Eu não vou passar mais meu tempo falando disso, não. Tenham um critério aí com o que vocês estão ouvindo e formem a sua opinião da forma que vocês quiserem também. Eu não posso interferir no que vocês querem ou não acreditar, né? O que eu posso fazer é falar do que eu sei aqui, e o que eu sei é um pouquinho diferente do que algumas pessoas sabem ou preferem comentar, tá bom? Valeu, Edinho, um abraço, amigo. Vamos torcer pro Guarani hoje à noite, porra. O Beto, boa tarde, Planeta Guarani. Otis, estamos muito atrasados quanto ao acerto no comando técnico, saída de jogadores, reposição de outros. Hoje não teremos alguns jogadores em campo, será muito bom para teste e saber em quem podemos confiar. Abraço, sim. Acabei de falar, né, Beto? O Guarani ganhou uma chance, né? Inesperada, até por linhas tortas. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Até por linhas tortas, o Guarani ganhou uma chance, né? De experimentar, né? De testar, né? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade muito grande. Agora, o planejamento do Guarani, para mim, está todo perdido, já está todo atrasado. O Guarani não definiu seu treinador, o Guarani não definiu ainda quem vai contratar. Os nomes que estão surgindo aí como potenciais contratações são nomes muito aquém daquilo que a gente esperava. A gente está vendo aí especulações sobre saída daquilo que a gente chama de espinha dorsal do time, né? Veja, nós estamos perdendo um zagueiro, o Luciano Castan. Nós podemos estar perdendo Giovanni Augusto, cuja renovação contratual não parece ser mais tão fácil como a gente imaginava que fosse, né? O senhor Rodrigo Pastana deu uma entrevista dizendo que não via problema na renovação do Giovanni Augusto, que o atleta queria ficar, que o empresário do atleta queria ficar, que a família do atleta está ambientada em Campinas, e agora nós estamos vendo que a coisa não está tão fácil assim, né? Mas o pivô principal disso tudo, Beto, não pode deixar de ser cobrado. O pivô principal disso tudo é o senhor Rodrigo Pastana. O senhor Rodrigo Pastana é o responsável pelo departamento de futebol do Guarani. Não foi o seu Rodrigo Pastana quem bateu no peito numa entrevista coletiva ao lado do presidente do Guarani, dizendo que quem mandava no futebol do Guarani era ele, que quem comandava o departamento de futebol do Guarani era ele? Então chegou a hora do seu Rodrigo Pastana mostrar o seu trabalho. A torcida do Guarani está enjoada desse joguinho de esconde-esconde, né, que é feito toda véspera de campeonato aí, né, ou toda entre safra, entre um campeonato e outro, né? Então, Rodrigo Pastana, vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar. Como é que você abafa tudo isso? É mostrando o seu trabalho. Agora você é o responsável pela blindagem dos dirigentes. Não são os dirigentes do Guarani que tem que te blindar. É você, com o seu trabalho, que tem que blindar os dirigentes do Guarani nesse momento. As pessoas que confiam em você como profissional, como executivo de futebol, esperam de você uma blindagem nesse momento. É hora de você mostrar a cara, botar a cara para bater, vender os seus conceitos e justificar as suas contratações. E eu tô vendo gente cobrando as pessoas erradas, tá? Ele não é o dono do futebol do Guarani, na hora de falar não bateu no peito, dizendo que quem comandava o departamento era ele. Então, chegou a hora de mostrar, né? Cadê, Rodrigo? Cadê, Pastana? Cadê o trabalho, meu velho? Cadê o trabalho? Né, Beto? Mas o planejamento do Guarani, para mim, tá todo desperdiçado já. Nós perdemos uma grande oportunidade, viu? Faltam menos de 30 dias para estrear na competição. Nós sabemos muito pouco, né, do que o Guarani está planejando fazer, né? Valeu, Beto. Agora uma mensagem de áudio. Chega a primeira aqui do Guilherme Sampaio. Bati bastante papo hoje com o Guilherme Sampaio, hein? Passamos a manhã inteira resenhando. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz, amigos bugrinos. Uma boa tarde aí a todos. Só queria deixar uma mensagem aí, cara. Tendo em vista o turbilhão de asneiras aí que a gente vê aí na imprensa campineira, reverberando entre muitos bugrinos, isso que é o pior, né? O pior não é nem os caras, né, falarem uma caçamba de asneira, né? O pior é isso reverberar na torcida bugrina e a torcida, em sua grande maioria, acreditar e deturpar jogador, deturpar a instituição, que é o pior, né? Sentar a boca aí na instituição, falar um monte de besteira. Então, cara, hoje no Planeta Guarani a gente vai ter 2 convidados bacana pra caramba, o Adriano e o Fábio Almeida.
Vamos esquecer um pouco aí essas besteiras, cara. Vamos passar um momento bacana aí, interagir com o pessoal. Vai ser uma transmissão diferenciada. Não esquecendo também do Cleitão. Ganhando ou perdendo, a gente vai continuar sendo bugrino. Mas vamos tirar ali 2, 3 horinhas, 4 horinhas aí, quanto a gente puder, para passar um momento divertido, bacana, e esquecer essas besteiras que a gente vive ouvindo aí na imprensa campineira. Vamos confiar no que é concreto, vamos buscar informação. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Fala, Guilherme, obrigado pela mensagem. Cara, é uma pena, né, ver o que é considerado como bom, né, por parte da torcida. É uma grande pena. Mas a gente não pode influenciar no que o cara quer acreditar, né? O cara acredita no que ele quiser. O tempo dirá, né? O tempo mostrará quem tem razão. Eu espero que a gente tenha razão e não quem está falando o que está falando, né? Porque a gente também vai perder uma grande batalha se ao final da história quem está falando tiver razão, né? Então temos que tentar confiar naquilo que nos é falado, né? Até que prove em contrário, o que nos falou é verdade. Vamos tentar acreditar, vamos tentar confiar, né? Acho que o Guarani perde muito e a gente perde muito se no final dessa batalha quem está falando estiver com a razão. Tomara que não, tomara que não. E sobre a transmissão de hoje, a gente apostou num estilo diferente hoje, né? Trazendo o Adriano. A gente quer muito mais torcer, né? A gente tem visto um ambiente muito pesado. Então, pessoal, vou fazer um pedido a vocês. Durante o jogo e tal, no pós-jogo a gente fala sobre o que quiser. Mas durante o jogo, vamos mudar o foco para o jogo. Porque o Adriano não é um cara de bastidor, não é um cara para repercutir esse tipo de coisa, né? O Adriano é o cara do oba-oba, né? É o cara do ânimo. Então, vamos tentar animar essa torcida aí, vamos trazer o Adriano junto e vamos mostrar a cara dos ouvintes da Rádio Planeta Guarani, essa cara de gente que larga tudo para acompanhar o Guarani para ele, para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta bem durante a jornada. E vamos embora, né? Vamos embora. Vamos pensar no jogo, tá? Ah, não vale nada, vale pouco. Cara, se vale nada ou vale pouco, vale a camisa do Guarani em campo ali, disputando uma semifinal de uma competição que pode ser pequena, mas é a competição que o Guarani está jogando. Então, vamos lá, vamos respeitar essa entidade aí, né? Eu acho que a gente está aqui para respeitar o Guarani, acima de tudo. No dia que a gente não puder mais respeitar o Guarani, a gente não tem mais para que estar aqui, né? O dia que isso acontecer, a gente não tem mais para que estar aqui. Essa é a grande verdade, tá, pessoal? Se não for para respeitar o Guarani, eu prefiro parar. Eu prefiro cuidar da minha vida, porque o meu primeiro preceito é esse, cara. Eu abro mão de tudo para atender o Guarani, os anseios do Guarani, para tentar ajudar a torcida do Guarani, né? Abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu posso, de tudo que me cerca para isso. Se eu não puder fazer isso, ou se eu tiver que fazer algo diferente disso, eu não tenho para que continuar. Tá? Então, vamos tocar. E não estou falando em parar, não. Só estou falando aqui, fazendo um desabafo aqui do que eu tenho sentido nos últimos dias, que infelizmente não tem sido legal. Não tem, cara. Não tem sido legal, não tem mesmo. Tá bom, Guilherme? Valeu, meu amigo. Um abraço, obrigado pela mensagem. Vamos para mais um pouquinho de WhatsApp aqui. O Eduardo de Oliveira, Ortiz e amigos bugrinos, boa tarde. Se o Guarani passar pelo Mirassol hoje contra o São Bernardo no dia 25 de março, teremos mais torcida que o São Bernardo. O público do jogo do São Bernardo de ontem foi 470 pagantes. Ué. Mas eu acho que vai ter um pouco mais, viu, Eduardo? Porque aí pode ter certeza que o dono do São Bernardo vai dar ingresso de graça, vai distribuir ingresso lá para as torcidas mistas lá de São Bernardo do Campo. São Bernardo deve ter muito torcedor de Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, né, e outros times aí do Brasil e que vão lá para tentar prestigiar o time da cidade e tal. Vai ter muito mais gente, né? Aí ele vai criar um ambiente, tentando criar um ambiente de guerra, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos ver se o torcedor do Guarani compra essa briga também, né? Porque o discurso que está se vendendo aí é que, não vale nada esse negócio e tal, né? Por menor que seja a competição, é a competição que nos restou, né? Vambora. E ontem uma partida tão ruim do São Bernardo, né? Uma partida ruim do São Bernardo contra a Inter de Limeira. Chegou a tomar o gol do empate. Foi anulado o gol de empate, né, da Inter de Limeira, mas chegou a tomar o gol de empate da Inter de Limeira. Então mostra que não é um time imbatível, né? É um time que, se bem enfrentado, pode ser vencível, né?
Mas primeiro temos que passar pelo Mirassol. Não vamos pensar no São Bernardo agora não, né? Vamos pensar no Mirassol, que é o adversário de hoje. Ô, Angelão, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ortiz e amigos. Na minha opinião, hoje poderá ser um grande passo para a efetivação do Moisés Moura. Temos duas possibilidades. Uma, se ganhar o jogo, vai para a final fortalecido por ter tido um time bem desfalcado. 2, se perder, contará com o álibi de ter tido um time muito desfalcado. Bem, que seja feito o que estiver escrito nas estrelas. Eu acho que, Ângelo, por mais que haja desfalques, o que vai estar em prova hoje é o elenco, né? A gente está dizendo aqui o tempo todo que para a Série B nós precisamos de elenco, nós não precisamos de time, né? Então, se o Guarani, ao perder 2 jogadores aí do time titular, não conseguir montar um time capaz de entrar em campo, e outra, as alternativas de jogo trabalhadas pelo próprio treinador, né, para o decorrer da partida. Porque ele já sabe quais os desfalques que ele vai ter, né? Então ele deve ter bem trabalhado. E é isso que eu observo no treinador, não apenas o resultado do jogo, né? O bom treinador não é só aquele que ganha, é aquele que ganha mostrando o seu trabalho quando ganha, né? Então, eu não compro essa ideia não, de que aconteça o que acontecer, ele sai fortalecido, não. Ou com a desculpa pronta. Não compro não, viu, Angelão? Eu vou um pouco além disso aqui no meu pensamento, aqui tentando achar a minha lógica para a coisa, tá, Angelão? Eu não compro muito essa não. Fala, velho Dantas, boa tarde, Ortiz, amigos ouvintes e família bugrina. Hoje tem bugrão, meu papel é torcer, mesmo porque é o time do meu coração que estará em campo. Seja qual for o time que esteja em campo, estarei do lado de cá. Eu queria muito estar lá, mas não vai ser possível. Desistiu, é. Já reconfigurei meu celular para ter o Premiere e poder acompanhar o jogo e ouvir a Rádio Planeta como sempre. Vai, bugrão, vai ser muito bem-vindo, vamos lá. Vamos tentar nos divertir hoje, né? Vamos tentar nos divertir no jogo de hoje. Vamos tentar fazer uma proposta um pouco diferente. Aliás, eu tenho um recado para vocês aqui. No jogo de hoje, a gente ganhou um presente do Rafa Gomeiro, lá, que é o proprietário da loja Guarani Store, cara. O Rafa me chamou agora pela manhã e nos deu um presente aí. Não para nós, né? Para vocês, ouvintes da Rádio Web Planeta Guarani. Sabe aquela camisa roxa de treino do Guarani lá? A gente vai sortear uma dessas camisas hoje entre os ouvintes que mandarem mensagem para a Rádio Web Planeta Guarani, tá? A gente não sabe como vai ser o sorteio, tá? Mas a gente vai sortear uma camisa. Então você que estiver ouvindo o jogo, no pós-jogo você vai estar concorrendo lá a camisa de treino, aquela camisa roxa de treino do Guarani, na Rádio Web Planeta Guarani, tá bom? E aí quem ganhar a camisa é só passar pra gente o tamanho, o nome e um documento de identidade, vai retirar lá na loja do Guarani mesmo. A partir de segunda-feira, tá bom? Que bacana, né? Que legal, que seja um novo momento aí do Guarani na relação com a Rádio Planeta Guarani. Rafa, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Rafael, que acompanhou com a gente a cobertura do processo eleitoral, ficou bastante satisfeito e empolgado, né? Vendo o nosso trabalho ali no processo eleitoral e hoje nos deu esse presente aí. Então, um presente para toda a nação bugrina que estiver acompanhando a gente hoje, tá bom? Eu achei muito legal, é assim, uma oferta que partiu da Guarani Store, né? Nós não pedimos o prêmio, não pedimos nada. A loja nos procurou pela manhã e disse, olha, Ortiz, está aqui à disposição, vamos dar uma camisa de treino aqui de presente para o torcedor da Rádio Planeta Guarani, sorteia lá e quem ganhar retira com a gente aqui na lojinha, só passa o nome e o tamanho que vai precisar. Tem todos os tamanhos lá disponíveis e tal, os tamanhos que foram oferecidos pela capa estão lá disponíveis. E a gente vai sortear aqui entre os nossos ouvintes no jogo de hoje uma dessas camisas de treino, aquela camisa de treino roxa do Guarani, tá bom? Espero que todos vocês tenham a oportunidade de ganhar essa camisa, vai ser mais um presente nosso. Dessa vez um presente aí da loja Guarani Store, né? Valeu, Rafael, obrigado, meu amigo, obrigado mesmo, de coração. Não tenho nem como te agradecer, viu, velho? Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Fiquei muito, muito feliz com isso, viu? Muito feliz mesmo. E vamos torcer, Dantas, vamos torcer. Fala, Eduardo Lacerda, boa tarde. Ontem o Ricardo Moisés disse que teremos cerca de 5 saídas e 5 chegadas. As 5 saídas, Castan, Gênison e mais quem? Cara, não sei. Acho que nós já tivemos 2 anunciadas, né? Vamos lá. Quem deixou o Guarani? O Iago deixou o Guarani, né? Eu não sei a situação do Lucas Marques, mas vamos lá. Eu não sei se o presidente está colocando o Castan, né? Porque eu trazia 5 saídas antes, né? As 5 saídas que eu trazia ali do elenco do Guarani eram o Lucas Marques. Eu vou tentar me lembrar de todas elas aqui de cabeça. Lucas Marques, o Iago, o Gênison, que tem o seu contrato vencendo,
o Bruno Michel e tinha mais um que eu não estou me lembrando agora. Tinha mais um que eu agora não estou me lembrando, mas tinha mais um. Né? A saída do Castan para o Cruzeiro não estava nesse planejamento aí, né? E eu acho que 5 saídas e 5 chegadas é pouco, viu? Eu acho pouco. Acho que a gente precisa de muito mais do que isso para montar um elenco capaz de brigar pelo acesso no final da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Pessoal, como vocês já sabem, agora a gente tem um intervalinho aqui, né? Para a gente exibir a nossa propaganda aqui, os nossos patrocinadores. E hoje nós vamos estrear o presente mandado pelo Adriano Francino lá da Rádio Educador FM de Campinas, que vai estar fazendo o jogo com a gente. Está acrescentado aí um presente do Adriano. A gente assumiu o compromisso lá de reforçar o sócio campeão do Guarani, buscarmos 1000 novas adesões. Então o Adriano está ajudando a gente nessa batalha aí. Vamos curtir a propaganda aqui da Rádio Web Planeta Guarani e uma chamada do sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Fala, planeteiros, aqui é o Adriano Francino. Você já deve me conhecer aí do rádio, das redes sociais. Mas agora eu quero te convidar para me conhecer como torcedor do Guarani. Um dos meus maiores orgulhos é vestir o manto e falar do Bugrão. Outro é ser sócio campeão do Guarani e tá sempre lá, nas arquibancadas do Brinco de Ouro. E eu quero te convidar para torcer comigo. E aí, tá dentro? Vamos fazer o sócio campeão bombar e mostrar a força da maior torcida do interior. O Bugre precisa da gente para buscar o acesso em 2023. Chegou a hora da gente marcar esse golaço. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube e vamos incendiar o Brinco na Série B. E aí, tamo junto? E aí, tamo junto? Tamo junto ou não? Tá aí a convocação do Adriano, porra. O cara quer te conhecer lá na arquibancada. Chegou a hora da gente parar de falar ajude o Guarani. Chegou a hora da gente falar se ajude, né? Se ajude a ajudar o Guarani a subir, né? É 1-0 o gol da torcida, lembra? Vamos inverter esse negócio aí de ajude o Guarani sendo sócio campeão. Não. Se ajude a ver os jogos do Guarani, cara. Se ajude a encontrar todos os bugrinos que você gosta, todos os bugrinos que você curte lá na arquibancada do Brinco. E lembra do 1-0 o gol da torcida? Que todos os jogos no Brinco de Ouro sejam assim agora. 1-0 pro Guarani, gol da torcida. Tamo junto? Vocês topam esse desafio aí? Se topar, meu amigo, é só entrar em contato lá com o sócio campeão e fazer a sua adesão ao programa. E vamos junto, o nosso desafio aqui é levarmos 1000 adesões até a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que não depende só da gente. Claro que o Guarani tem que nos ajudar nessa campanha também, né, Guarani? Não é perdendo jogador, né? Não é não contratando jogador, né? Não é só pedindo, né? É dando que se recebe, Guarani. É dando que se recebe, tá? Mas a nossa parte a gente vai tentar fazer. Vamos junto, meu amigo? Tamo junto ou não?
Muito obrigado ao Adriano aí, cara. Sensacional esse cara, eu não tenho palavras para agradecer. Fiz o pedido, ele prontamente atendeu, gravou o texto lá, me mandou, fiz a edição aqui, tá no ar para vocês a partir de hoje. Vai estar aí nas nossas reprises também tocando, tá? Junto com a campanha do Padre Sabino, vocês estão sabendo aí que a gente está ajudando a instituição do Padre Sabino também, né? A promover a Páscoa das crianças lá. Então, vamos lá, nós precisamos de você, meu amigo, para vencer todos esses desafios aí. Nós precisamos de todos vocês e de muitos mais, viu? Muitos outros ainda. Tá? Além dos nossos, nós precisamos de muitos outros. Então, vamos propagandear isso, vamos espalhar isso aí e tentar fazer uma onda verde positiva aqui em Campinas para que a gente possa levar esse Guarani ao acesso. É passar pano para coisa errada? Não, não é. Pode ter certeza, a gente vai ser o primeiro aqui a cobrar se alguma coisa diferente estiver acontecendo pelos lados do Brinco de Ouro, viu? Mas, a partir de agora, vamos tentar promover o sócio campeão do Guarani, vamos tentar levar a torcida para o estádio e vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Torcida não pode faltar e eu tenho certeza, torcida não vai faltar. A gente já está pensando na Série B. E o Guarani? Está pensando no quê, hein? Está pensando na Série B já, Bugrão? Tomara que esteja, né? Tomara que esteja, né? Tomara que já esteja pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, em como subir, em montar um time para subir, né? Vamos para mais um comentário aqui agora, tá chegando agora com a gente o Cleiton Vendemiato. O Cleiton vai trazer o seu comentário, a sua opinião aqui no nosso Bugre Online. Solta a voz, Cleiton! Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Web Rádio Planeta Guarani, nessa sexta-feira, dia de jogo do Bugre, né? Semifinal do Troféu Independência, e o Bugre vai viajar e vai pegar, olha, uma estrada razoável, porque são só 350 quilômetros? Não, é uma viagem bem cansativa, né? Provavelmente ali até São José do Rio Preto, aliás, e aí depois indo poucos momentos antes para a cidade de Mirassol para enfrentar o time local, é do ladinho ali de São José do Rio Preto, né, Ortiz? Então, hoje o Guarani pode carimbar a sua passagem para a final do Troféu Independência, o antigo Troféu do Interior. E se o Guarani vai entrar em campo, independente do troféu que vai estar em disputa, independente da taça, da competição, a gente, lógico, que vai torcer muito para que o Guarani possa fazer uma grande partida, né, Ortiz? E principalmente usar essa partida para continuar as observações. Acho que os desfalques que o Guarani terá hoje pode se tornar hoje, por que não, uma oportunidade ainda maior para que o técnico Moisés Moura possa fazer essas validações, possa testar novas alternativas, né, Ortiz? A gente, com o time completo, observou que o Moisés Moura priorizou, vamos dizer assim, a escalação e a manutenção do time considerado titular do Guarani, né? Em detrimento de algumas observações que poderiam ser feitas, forçadas dessa vez, que são mediante não terem viajado alguns dos jogadores, né? Ou por negociação, ou por contusão, né? No caso do Castan, além de uma possível negociação, também estava suspenso. A gente tem agora a oportunidade de observar algumas questões ali, né? E podemos ver, inclusive, se o técnico Moisés Moura tem pretensões de buscar, inclusive, variações táticas para a equipe, né? Nós podemos ter ali o Alvarinho do lado direito, né? Se ele quiser testar o Alvarinho como volante, por que não? Ele pode colocar o Diogo Matheus ali pela lateral direita e colocar o Alvarinho para trabalhar ali como primeiro volante. Nem acredito que ele vai fazer isso, mas são oportunidades, são possibilidades que o Moisés Moura pode fazer se quiser colocar um pouquinho mais de olhar sobre algumas experiências que ele vai fazer, né? Espero muito que a gente possa ter um Bruno Mendes começando a partida como titular. Espero muito que a gente possa ter o Neilton jogando pelo lado esquerdo. Espero muito que a gente veja nesse trio de ataque, porque provavelmente o Bruninho deve continuar no lugar do Bruno José pelo lado direito, para ver como é que vai se sair.
Quero muito ver também, né, Ortiz, essa possibilidade do Isaac jogar no meio-campo, já que o Giovanni Augusto não foi para a partida. Vamos observar como é que vai ser o rendimento do Isaac jogando no meio-campo e quais as possibilidades, dentro daquilo que a gente já falou essa semana, né, Ortiz, de ver uma variação ali entre ele e o Neilton, se assim ele começar como titular também, para poder fazer essa alternância ali no meio de campo, né, e do lado esquerdo. Então são opções interessantes que talvez as características do jogo e essas ausências que o Guarani vai ter para a partida de hoje podem proporcionar para que a gente possa ver alguma outra variação no Guarani, além daquele time titular, que nós consideramos um time interessante, mas que sempre falamos que o time do Guarani carecia de ter um elenco maior. Vamos ver, com essa quantidade de desfalques hoje, o quanto esse elenco pode produzir de reposições a partir do momento em que a gente tem aí algumas ausências longe do time titular, né, Ortiz? Esperar que dê tudo certo, que o Guarani faça uma boa partida, possa ganhar da equipe do Mirassol, e aí depois o negócio é diferente, a gente concentra nossas forças para poder fazer a final do Troféu Independência contra a equipe do São Bernardo, que ontem se classificou após vencer a equipe da Internacional. Ortiz, quero dedicar esse finalzinho, Ortiz, se me permite, a mandar um grande beijo, um grande abraço para a Júlia Eduarda, a minha sobrinha que está completando 17 aninhos, 17, Ortiz. Olha só, 17 anos, nós aqui já... Eu passei dos 40, Ortiz já passou dos 50, tem uma vida toda pela frente, uma grande bugrina e que hoje está fazendo aniversário, então um beijão grande para ela. É isso, Ortiz, hoje estou de folga, vou ficar na escuta, vou acompanhar Guarani e Mirassol, desejo a você um ótimo trabalho, né? As boas-vindas para os nossos companheiros convidados que estarão conosco hoje à noite e, se Deus quiser, comemorando uma grande vitória do Guarani. Grande abraço para você, meu amigo, valeu! Ô, Cleitão, valeu, deixa eu tocar a vinhetinha para ficar bonitinho, né? Vamos lá! Parabéns para a sobrinha aí, para a Júlia, né? Júlia Eduarda, 17 aninhos. Eu já não tenho mais nem inveja de quando eu tinha 17, viu, Coitão? Já tenho inveja de quando as minhas filhas tinham 17, né? Porque já faz tempo também, viu? Já faz tempo também. A caçula faz 24 esse ano, rapaz. Que coisa, né? Passa muito rápido, né, Coitão? Falando do jogo, é isso. Chegou a hora de testar o elenco, né? O Guarani não fala que o elenco é bom, que o elenco é forte, né? Mesmo com as nossas avaliações contrárias aqui, o Guarani não diz o tempo todo que o elenco do Guarani é bom, que o grupo é forte, que o Guarani tinha elenco para estar disputando lá as quartas de final do Campeonato Paulista. Como é que você prova que você tinha elenco para estar disputando as quartas de final e que não se classificou por uma consequência da competição? É chegando na final aí dessa Taça Independência e ganhando, né? Vamos considerar aí que o campeão da Taça Independência seja o primeiro time, além dos 4 que foram ali, dos 8 que foram ali para as quartas de final, né? Então, chegou a hora, né, de provar esse elenco, de botar todo mundo à prova ali e mostrar o que pode ser feito, né? Mostrar aí o que pode ser feito pelo Guarani, né? Vamos torcer, né? Os desafios são muitos, as possibilidades de variações, de alternância de time são muitas, né? São muitas mesmo, então a gente só vai saber qual time titular instantes antes da partida. Nós temos aqui a nossa provável escalação. Eu acredito que o provável time do Guarani nessa partida vai de Tony, Ivan Alvarinho, Alan Santos, Lucão e Jamerson, meio de campo com Matheus Barbosa, Wenderson e Isaac, e lá na frente nós vamos de Bruninho na direita, Bruno Mendes centralizado, e o Neilton fazendo a esquerda e também o meio de campo, ali numa função parecida com a do Giovanni e do Isaac, tá? Esse é o time que eu acredito que o técnico do Guarani levará a campo hoje, o interino Moisés Moura. Tá na hora, diretoria, de resolver essa situação do treinador. Tá na hora de resolver essa situação do treinador, tá? E o Mirassol, que há 2 semanas quase aí não entra em campo, né? O Mirassol jogou no domingo de encerramento lá da primeira fase do Campeonato Paulista, volta a campo hoje, volta 12 dias depois da última partida a campo Mirassol. O Ricardo Catalá vem com o time base aí de toda a competição, né? O provável time do Mirassol, a não ser que ele invente alguma coisa e o Catalá não é adepto a invenções, vem com o Alex Muralha no gol. Opa, pode ser bom para nós, hein? Pode. Se ele não tiver num bom dia, muito bom para nós, viu? Muralha
pega bolas incríveis, mas deixa bolas incríveis passar, né? Lucas Ramon, ele mesmo, Lucas Ramon, ex-Guarani, conhecido da torcida do Guarani, na lateral direita, né? Um cara que eu lamentei muito ter saído do Guarani, inclusive. Thalisson Kelvin, outro jogador ex-Guarani, talvez vocês não se lembrem, mas o Thalisson Kelvin esteve no elenco do Guarani em 2019 e 2020. Ele saiu do elenco do Guarani sem nunca ter entrado em campo. Algumas vezes foi opção no banco de reservas, né? E Luiz Otávio na zaga e o Guilherme Biro na lateral esquerda. Esse Guilherme Biro é perigoso, é um bom jogador. Meio de campo do Mirassol com Yuri, Danielzinho e Camilo ex-perua, né? Fernandinho, Negueba e Zé Roberto. Tem mais o Zé Roberto, que é ex-perua aí também, né? Esse é o provável time do Mirassol. Esse Fernandinho é perigoso, esse Negueba também é perigoso. O Camilo, se tiver inspirado, é perigoso, mas normalmente ele não anda muito perigoso, mas não. O Danielzinho é bom jogador. Yuri é um volante perdigueiro, é um primeiro volante que o Guarani não tem, tá? O Zé Roberto sabe fazer gols, né? Então, muita atenção com esse time aí. Seja quem for que entre em campo hoje pelo Guarani, que tenha muita atenção com esse provável time do Mirassol aí, viu, Cleitão? Esse time do Mirassol não é bobo, apesar de também não ter se classificado como o Guarani, né? Uma mensagem do Eduardo Lacerda aqui no nosso WhatsApp. No site do Sócio Campeão faz 50 anos que o número de adimplentes está em 1083 e o número de adesão no mês 54. É preciso atualizar o site constantemente. Do jeito que está, parece que o programa está sendo deixado de lado. Então, Eduardo, a gente também tem... Você é um cara que tem um perfil muito parecido com o meu, cara. Você é um cara extremamente crítico, né? Extremamente crítico. O que eu posso fazer aqui é tentar pedir para o torcedor do Guarani aderir ao programa Sócio Campeão. Por enquanto é o que eu posso fazer. E eu estou fazendo isso sem nenhum contrato assinado com o Sócio Campeão. Nós estamos divulgando isso graciosamente, viu? Se nós vamos assinar contrato ou não com o Sócio Campeão para patrocínio no Guarani, eu não sei. Sinceramente não sei. Pode ser que assine, pode ser que não. Tá? Mas agora o que nós podemos tentar fazer é fazer o torcedor do Guarani aderir ao programa. Nós temos sugestões, nós temos muitas sugestões, né? Nós temos nossos projetos que, se o Guarani ou o sócio campeão do Guarani encampar, podem trazer bons benefícios para os sócios campeões e para o Guarani. Mas agora o que nós podemos fazer é convidar o torcedor que não é sócio campeão a aderir ao programa, não para ajudar o Guarani, para se ajudar. Né? Para se ajudar lá na arquibancada. Esse discurso de tem que ser sócio campeão para ajudar o Guarani tem que ser esquecido. Essa coisa de coitadinho aí, me ajuda, não. Tá na hora do sócio campeão entender que, sendo sócio campeão, ele está se ajudando, né? Está se ajudando aí para os jogos, está se ajudando a acompanhar o Guarani e se ajudando a ver o time dele tentar subir para a Série A do Campeonato Brasileiro com a presença dele na arquibancada. Esse é o discurso que a gente quer encampar aqui. A gente quer mudar um pouco essa visão do assistencialismo ao Guarani. A gente quer que o sócio campeão se sinta parte integrante da campanha do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro e, além de parte integrante, parte importante, né? E além disso, nós vamos atacar a frente também do preço do ingresso. Espero que o Guarani pratique uma política de ingressos boa, né, durante essa Série B de Campeonato Brasileiro, para contar realmente com o apoio do seu torcedor. É o que nós podemos fazer, tá? Não dá pra gente ficar aqui apontando erros daqui, erros dali, porque erro é o que mais tem, né? O preço da garrafa d'água que me trouxeram aí, filas para acesso, tudo isso tem que ser resolvido, né? Tudo isso tem que ser resolvido. Fala, Edu Boca. Fala, Ortiz. Após tanto bababá da imprensa, vamos ao que importa, que é o futebol, né? Como podemos montar esse time com os desfalques já sabidos? Tamo junto, Edu. Bom, eu acabei de fazer um esboço aí de time titular, né? Outras alternativas? Existem outras alternativas. Tem a alternativa do Lima, que eu acho improvável, porque não foi titular nenhuma vez, né? Tem a alternativa aí, como o Cleiton trouxe, de botar o Ivan Alvarinho como primeiro volante, botar o Diogo Matheus na lateral. Mas eu acho que o time mais preparado para o jogo de hoje é esse que eu trouxe, pelo menos na minha impressão aqui, né? Acho eu que o time mais preparado para vencer o Mirassol hoje é esse que eu trouxe aí. Mas só acho, viu, Edu? Só acho, viu? Eduardo de Oliveira, hoje o Guarani tem que ganhar, Ortiz, pois a final da Taça Independência vale 400 mil para o primeiro e 200 mil para o segundo colocado. Sim, ganhando hoje já ganhou 200 mil, né, Eduardo? E para os cofres do Guarani é um bom valor, né? Não podemos esquecer disso também, né? Nós estamos aí vivendo... mas é uma competição pequena, legal.
Mas é a tal da nova fase do futebol brasileiro, né? Onde você se classifica para torneios e nesses torneios arrecada verba, né? Faz dinheiro, né? Essa é a nova fase aí do futebol brasileiro, né? Eu não gosto muito desse futebol financeiro aí, mas é necessário. Fala, Júnior de Jacareí, boa tarde, Ortiz, tô ligado, boa sorte para nós. Não é amanhã não, é hoje. É hoje o jogo, Júnior, 8 horas da noite. Que Benhur não dê palpite, deixa o Moisés Moura que mexa no time. Abraços. Então vamos lá, já que ele deu as cornetadas dele, a vinheta do Júnior. Tá aí, Junião, a sua vinheta aí. Bom corneta, a casa torna. Abraço, meu amigo. Vamos torcer, vamos torcer. Solta a voz, Denilton. Fala, Ortiz, e todos os amigos planeteiros aí, muito boa tarde. Aí, Ortiz, hoje é dia do meu aniversário, o Bugrão vai ganhar e eu vou participar e vou ganhar essa camisa aí que você falou do sorteio aí, hein? Falou? Sempre na escuta, Ortiz. Um abraço, meu amigo. Opa, participa aí, pô. Parabéns, Denilton. Felicidade, meu amigo. Mais uma primavera completada. Mais um ano de vida e de bugrinidade, né, Denilton? Pô, que bacana, cara, que legal. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. E vem lá pro sorteio, pô, vamos concorrer a essa camisa aí. E se ele ganhar, pode ter certeza, gente, que não é porque é aniversário dele, não. É porque ele concorreu e ganhou, tá bom? Como a gente vai sortear, ainda não sei, tô bolando aqui, tá bom? Vamos pro nosso YouTube lá, algumas mensagens. O Cliente Sincero deixa uma mensagem aqui. Fala, Ortiz, sou bugrino e vou dizer, tô muito contente. A Rádio Web Planeta Guarani é a melhor coisa que aconteceu no YouTube. Sucesso a todos vocês. Abraço. Ô, Cliente, a gente já tá há 4 anos quase, viu? Só que no rádio, né? No Rádiosnet, né? A gente tem muito mais programação do que essa 1 hora na hora do almoço, viu? Vai pro Rádiosnet, pô. Toda noite a gente passa pelo menos 2 horas resenhando sobre o Guarani lá no Rádiosnet. É que não tem a imagem, né? Mas vai lá pro Rádiosnet, instala o aplicativo, baixa a Rádio Web Planeta Guarani lá. A gente transmite os jogos ao vivo. Nós paramos de transmitir os jogos no YouTube porque tava dando azar. Pra você ver como nós somos torcedor, né? Nós abandonamos um possível produto porque ele tava dando azar pro Guarani. Os jogos que nós transmitimos, o Guarani não ganhou. Os jogos que nós não transmitimos, o Guarani ganhou. Então nós cancelamos esse negócio de YouTube para transmitir jogo aí. Vem pra cá, cara. Obrigado. Marco Vinícius, com tantos desfalques, quem será o goleiro hoje? É o Tony, o Marco Vinícius, goleiro do Guarani. É o Tony, por que essa fumaça? O goleiro titular do Guarani é o Tony, vai ser escalado. O Tony não é desfalque para o jogo, pelo menos não que a gente saiba, né? O Eduardo Molina, alguém sabe dizer por que o Kozlinski perdeu a vaga assim tão fácil? Bom, o Kozlinski saiu do Guarani por lesão, né? Ele saiu da titularidade por lesão. E depois da lesão não voltou mais à titularidade. Não sei se foi fácil ou se foi difícil, Eduardo, mas quando ele deixa o time titular, ele deixa por lesão, né? E depois a opção técnica, né? O Tony falhou no jogo contra o São Bernardo, mas tirando esse jogo contra o São Bernardo, o Tony com atuações bem seguras. Acho que não é um ponto negativo para o Guarani a presença do Tony, não, viu? Um abraço, viu? E essas são as mensagens lá do YouTube. Vamos voltando aqui para o WhatsApp para a gente poder ouvir o Fernando Lovato, que também traz a sua resenha para o jogo de hoje. Solta a voz, Guilherme, mais uma mensagem dele. Então, cara, por mais que tenha esses desfalques aí o Guarani, eu olhando time por time, as prováveis escalações, Ortiz, eu não vejo tecnicamente nenhuma vantagem pro Mirassol, cara. Pelo contrário, você pegar ali Bruno Mendes, né? Neilton, Isaac, tem jogadores bons lá. Eles têm o quê? O Camilo lá com 88 anos, ex-perua. Tem lá um tal de Danielzinho que é um pouquinho mais perigoso. Cara, não passa muito disso. Guarani jogar direitinho, tiver bem encaixadinho, sem invenção, dá pra ganhar tranquilo, velho. Nada de sofrimento. Esse é o ponto, né, Guilherme? Sem invenção, né? Uma invenção para mim no jogo de hoje seria o Gênison novamente no time titular do Guarani, né? Isso para mim já seria uma invenção, seria um ponto negativo para o Guarani, né? Para mim é injustificável a utilização desse atleta. É injustificável a escalação desse atleta. Injustificável. Eu prefiro que o Bruno Mendes jogue, mas não aguenta o tempo inteiro, então joga aí 50 minutos, 60 minutos e aí bota outro no lugar dele.
né? O Gênison a gente já conhece, a gente já viu que não dá certo e é um jogador que não deve permanecer. Se não deve permanecer, não deve mais nem ser observado, né, Guilherme? Time por time, são dois times muito parecidos, com campanhas idênticas, aliás. O Mirassol terminou 1 ponto à frente do Guarani na primeira fase, com 15 pontos, mas a diferença é que ele perdeu um jogo a menos e empatou um jogo a mais, né? 14 gols marcados, 14 gols sofridos para o Mirassol. 14 gols marcados, 14 gols sofridos pelo Guarani. Dois times muito iguais, né? Muito iguais ali. Muito iguais. Vamos para cima. Vamos ganhar esse jogo. Fala, Gilberto Vieira Breni. Boa tarde, Ortiz. Estou sempre na escuta. Hoje é 2-0 pro Bugrão. Opa, dá um beijo nas nossas mascotes aí, seu Gilberto Vieira Breni. Um abraço. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigos Ortiz e torcida do Guarani. Ortiz não vale nada, mas é muito melhor que disputar a Série A2, cara. Ah, com certeza. E o engraçado é que a mesma imprensa que está aí destruindo o Guarani está fazendo campanha para Piruada lotar o estádio lá em Ribeirão Preto, viu, gente? Alguma vez você viu campanha para a torcida do Guarani feita na imprensa, pedindo, pelo amor de Deus, para a torcida do Guarani ir para o estádio? Mesmo quando nós jogávamos a Série A2, bota a mão na consciência aí, tenta lembrar de alguma vez a imprensa de Campinas fazendo campanha para o torcedor do Guarani viajar para acompanhar o time. Isso já é motivo suficiente para vocês verem onde é que nós estamos pisando, viu? E ó, o Daniel já dá parabéns aqui pro Rafa Gomero, muito obrigado pelo presente. E o Buraco do Ortiz, verdade, o Buraco do Ortiz hoje foi um oferecimento da Rose Pisos, da Clínica Sou e da Peixoto Multimarcas e adesão ao sócio campeão do Guarani. Liga o microfone, Ortiz. O Ortiz tá começando agora, né, o Daniel, não sabe ainda, né? Seu Antônio Carmona, boa tarde, pessoal. Ontem estive no brinco e já reativei o sócio campeão. Ô, seu Antônio, que bom, que bom. Que bom. Se ajude a empurrar o Guarani, né? Se ajude a empurrar o Guarani, viu? E a última mensagem aqui registrada é do Rafael Godoy. Boa tarde, Ortiz, estamos juntos. Hoje vou reativar meu sócio campeão para nos ajudar rumo aos mais de 1.000 sócios campeões. Valeu, Rafael. Esse é o clima. Esse é o espírito. É isso que a gente quer que aconteça, né? Vamos tentar empurrar esse Guarani aí. Vamos nos ajudar a empurrar o Guarani, né? Nos ajudar a estarmos ali na arquibancada do Brinco de Ouro fazendo o nosso papel. E o jeito mais barato de ir para o jogo é pagando sócio campeão, gente. Hoje é o jeito mais barato. Então vamos nos ajudar, né? Por tabela, por consequência, a gente ajuda o Guarani das formas que podemos. Vambora, vambora. Vem chegando o Fernando Lovato com seu comentário pré-gravado. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui hoje, dia 17 de março de 2023. Sexta-feira, sextou. Apesar de sexta-feira, hoje é dia de jogo. Guarani, Mirassol e Guarani lá em Mirassol, Ortiz. A partir das 20 horas tem jogo do Bugrão hoje. Jogo difícil, jogo complicado, até pelos desfalques aí do Guarani, né? Talvez as nossas duas referências técnicas hoje não jogam, né? Giovanni Augusto e Richard Rios. Vamos ver como que o Moisés escala esse time, se realmente com 3 atacantes ou se com 3 volantes, né? Tem essa dúvida aí. Escalar no ataque Neilton, Bruno Mendes e Bruninho. E aí viria com 3 volantes, ou tira o Neilton provavelmente e coloque mais um volante ali. Então a gente não sabe realmente como vai ser a escalação do Guarani. Até para... eu acabei de ver aqui no GE a escalação do Mirassol. Eles têm um time, assim, com todos os nossos titulares, muito parecido com a gente, né, Ortiz? O Muralha ali no gol, com o Lucas Ramon, né, que a gente conhece muito na lateral direita ali. O Guilherme Bira é um bom lateral esquerdo, a dupla de zaga é muito boa também. O Luiz Otávio, muito bom na bola aérea, tem que tomar cuidado. Aí no meio de campo, o Yuri, que é aquele primeiro volante clássico, né, pegador, mas também sabe jogar. Com o Danielzinho, que estava no Novo Horizontino, é bom jogador, o Camilo, a gente também já conhece. E um ataque veloz, né, Artista? Tem 2 ataques velozes ali, o Fernandinho e o Negueba, que são os velocistas pelos lados. O Zé Roberto, que é aquele centroavante mais parado, mas que também marcam muitos gols. Então, assim, nominalmente é um time forte, mas que não deu liga nesse Campeonato Paulista.
Então, ficaram aí no chapéu na Taça Independência, estão sem ritmo de jogo, e a gente sabe que boleiro, fica muito tempo sem jogar, é difícil engrenar, né? Então, tomara que isso seja um handicap a favor do Guarani. Essa falta de jogos dele aí, esse ritmo de jogo do time do Mirassol, seja em nosso favor, porque começa a correr errado, cansa mais rápido, o jogador não tem tanta motivação de treinamento, gosta de jogar, então isso pode ser um handicap a favor, mas é um time muito, muito perigoso. O Guarani precisa tomar muito cuidado. O Guarani, assim, tem essas duas possibilidades, né? Com 3 volantes e o Isaac de meio e 2 atacantes, ou continuar no esquema que a gente vinha jogando ali, com 3 homens no meio e 3 atacantes, mas podendo revezar ali, Neil. Então, olhando o time do Mirassol, Ortiz, o que eu faria, né? O Moisés a gente não sabe realmente o que ele vai fazer, porque tem muitas dúvidas. Então eu vou falar hoje o que eu faria. Eu iria de 3 volantes. Já que vai de 3 volantes, eu iria com o Diogo Matheus na lateral. Porque se você com 3 volantes, o Diogo Matheus fica um pouco mais tranquilo na teoria, né? Ele pode atacar um pouco mais, que vai ter cobertura jogando com 3 volantes. Então, Ortiz, se eu fosse o Moisés Moura, eu escalaria o time hoje com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Jamerson. Aí no meio campo, Ivan Alvarinho, Wenderson, Matheus Barbosa e Isaac. E na frente eu iria de Neilton e Bruno Mendes, que eu faria hoje. Eu sei que o Bruninho é titular desse time, mas é um time que eu faria. Para quê? Você consegue liberar os 2 laterais, você tem o Isaac flutuando pelo meio, hora caindo pela direita, hora caindo pela esquerda, e também o Neilton fazendo essa flutuação. E aí o Bruno Mendes um pouco mais, que também pode fazer essa movimentação. Então acho que o Guarani ganharia muito se fizesse isso, até pelo meio de campo deles, que é mais habilidoso, não tem tanta pegada. Então o Guarani neutraliza o meio de campo deles, né? Os volantes também podem ajudar na marcação dos 2 extremos que são rápidos, e libera um pouco da marcação, tanto na volta do Neilton, como na volta do Isaac. E a gente tem uma possibilidade de armar jogadas ali para o Bruno Mendes poder definir, né? E libera os laterais também. Então, se eu fosse com a cabeça com a minha cabeça, eu faria isso, trancaria um pouco o meio de campo, liberaria os laterais e deixaria flutuar ali o Neilton e o Isaac para a criação das jogadas. A gente sabe que o Matheus Barbosa também tem um bom chute de fora da área, o Anderson também, então eu deixaria mais ou menos esse esquema aí para enfrentar o Mirassol hoje, já que a gente não tem o meio campo titular nosso, né? Então eu faria isso hoje, daria um esquema diferente, até para treinar também mais para frente, tá bom? Então hoje, a partir das 19h20, tem Guarani e Mirassol. A Rádio Planeta Guarani abre os microfones para mais um jogo importante para o Guarani, tá bom? Bom programa para vocês, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e fui! Interessante, né? Hoje acho que vai ser o primeiro, talvez, não me lembro, exceção aos jogos em que eu transmiti sozinho, né? Acho que vai ser a primeira vez que eu vou ter companhia. A companhia não vai ser ou Fernando Lovato ou Cleiton Vendemiato, né? Nenhum dos dois vai estar na transmissão de hoje, né? O Edinho também não. Hoje a gente teve que montar uma equipe aí para fazer o jogo e vai dar tudo certo, né? Vamos falar do esquema trazido pelo Fernandão. Fernando, infelizmente, se a opção do Moisés Moura for por esse esquema, a escalação dele não vai ser essa, né? Se a opção dele for por esse esquema de jogo, talvez ele até coloque o Diogo Matheus, talvez, mas ele vai optar pelo Leandro Vilela, vai optar pelo Matheus Barbosa e pelo Anderson, vai manter o Isaac e não vai colocar o Neilton, vai colocar o Bruninho aberto pela direita. Se a opção dele for essa, esse é o time que ele tende a levar a campo, né? Então, até por isso eu defendo um Guarani mais solto, né? Até por isso defendo um time um pouco mais solto. Lógico, tem que se precaver ali defensivamente, por isso que eu escalei o Ivan Alvarinho na lateral direita e não o Diogo Matheus, né? Infelizmente, a sua ideia é boa, o seu conceito é bom, mas conhecendo o que a gente já conheceu aí das armações do time do Guarani, né, das escalações aí optadas pelo Guarani recentemente, a base seria mais ou menos essa aí, não uma base que você trouxe, né? A sua escalação é interessante,
Mas no caso desse esquema ser o adotado, eu acho que o Guarani perderia. Por que perderia? Porque ele entraria com o Leandro Vilela ali, sendo o primeiro volante. Entraria com o Diogo Matheus, fazendo a lateral direita, creio eu. Né? E com isso o Guarani perderia a manutenção do Bruninho. Né? E a gente ainda tem a dúvida lá na frente do Gênison ou do Bruno José, hein, gente? Olha como é difícil, né? Como é difícil motivar o torcedor do Guarani para ouvir o jogo, né? Mas vem com a gente, vamos junto, vamos junto. E tá valendo uma camisa, hein? Não esquece, tá valendo uma camisa do Bugrão, hein? Opa, caiu a câmera do Ortiz aqui, peraí. Vamos trocar aqui. Voltou a câmera do Ortiz. Ufa, opa, um mau contato aí. O gatinho entrou lá no lugar do Ortiz, hein? É o aplicativo, viu, gente? O aplicativo chama Urium Cam, se vocês quiserem usar. Ele transforma o seu celular numa webcam, você pode usá-lo aí, viu? Mais 2 mensagens aqui que chegaram. Adalberto de Paulínia. Fala, Ortiz, boa tarde. Hoje 2-0 Bugrão, aproveitando também, reativei o sócio campeão da minha esposa, mais uma para somar a meta. Aí, Adalberto, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nós vamos até superar essa meta aí, se Deus quiser. É de 1 em 1, né? De 1 em 1, né? O Guilherme Sampaio daria para testar o Lima no meio também, eu até falei, né, Guilherme? O Lima também é opção, né? Não teve nenhuma chance de jogar em sua real posição, então. Todas as vezes que o Lima foi usado pelo Guarani, ele foi usado fazendo uma terceira linha, né? Jogando pelo lado esquerdo. Na função do Isaac, por exemplo. Para mim, o Lima não pode desempenhar a função do Isaac, né, cara? Mais uma coisa, como é que tá a situação do Derek? O Derek já voltou a treinar, tá liberado. Como é que tá a situação do Derek? Ele vai estar no banco, não vai? Não sei, né? A gente tem tão pouca informação, né, do Guarani, né? Tão pouca informação, né? Pessoal, é isso. Seja qual for o time, vamos entrar em campo hoje e tentar ganhar desse time do Mirassol aí, né? O Mirassol é perigoso, mas não é tudo isso, não. Vamos pra cima deles. Dá pra ganhar sim. Dá pra ganhar sim. Dá pra ganhar. Seja qual for a opção do nosso treinador lá, dá pra ganhar do Mirassol sim. Vamos torcer. Convido vocês a torcerem conosco hoje à noite, tá bom? Por volta, porque a gente sempre atrasa um pouquinho. Das 19h20 a gente vem ao vivo com a transmissão de Mirassol e Guarani, Guarani e Mirassol. É semifinal da Taça Independência, vamos torcer. Vamos empurrar o Guarani para uma vitória. Se não vale muito, vale dinheiro. Então dinheiro é sempre bem-vindo, né? Dinheiro toca o futebol. Então vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer junto. Conto com todos vocês, tá bom? Agradecendo muito a todos que mandaram suas mensagens ao vivo. Peraí, Ortiz. Peraí. Chegou o Dantas se despedindo. Valeu, Dantas. Agradecendo a todos que mandaram mensagem ao vivo aqui pra gente, a todos que apenas ouviram ou assistiram pelo YouTube. Esse foi o nosso Bugre Online dessa sexta-feira, 17 de março. E agora a gente volta a se falar com bola rolando, né? Na expectativa do pré-jogo, com convidados especiais hoje. Vamos junto torcer pro Guarani contra o Mirassol na noite dessa sexta-feira aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Muito obrigado.